bem-vindos a mais uma aula de compliance, de conformidade aqui no nosso curso do Microsoft Intune. E hoje é a nossa última aula dentro do ambiente da Apple. E hoje nós vamos falar sobre a conformidade do Mac OS, certo? Então, vamos lá? Partiu para a nossa aula de conformidade para dispositivos Mac OS. Valeu! Então, pessoal, aqui no Intune, assim como foi a nossa última aula sobre o iPhone e o iPad OS, a parte de conformidade, essa aula aqui também do Mac OS, ela também será uma aula bem pequenininha, porque o conteúdo realmente ele é bem pequeno, ok? Então, nós vamos aqui na parte de dispositivos, device, aqui na parte da plataforma nós vamos selecionar o Mac OS e depois o compliance, ok? E aí nós vamos criar aqui a política. Assim como o iPhone e o iPad, nós não temos a categoria de corporativo e pessoal como existe para o Android. Então, é na forma do registro que você faz com o dispositivo que é definido a política, ok? Então, nós vamos aqui criar a política de conformidade padrão para Mac. Nós temos aqui três categorias diferentes do iPhone e do Mac, e iPad, que tem 4 categorias, mas nós vamos aqui então verificar a primeira categoria, que é a saúde do dispositivo. Então nós vamos verificar se todos os Mac, quando for fazer o onboard, nós vamos aprender a fazer o onboard aqui do Mac, ok? Na aula de onboard, que vai ser mais à frente. Então, na parte de proteção de integridade do sistema, nós vamos colocar que o sistema operacional tem que estar íntegro, ok? Na parte de propriedade do dispositivo, né, propriedade em relação à versão do sistema operacional, o mínimo que o Intune suporta hoje, na data aí de agosto de 2024, é a versão 12, conforme está na documentação do Microsoft Intune, ok? Então, se tiver abaixo do 12, ele não está em conformidade, logo ele não vai receber as configurações corretas. Na parte de segurança do aparelho, né, do dispositivo, nós vamos colocar aqui um modelo de senha, assim como nós colocamos no iPhone. Então nós vamos obrigar que o dispositivo para desbloqueio precisa ter uma senha. Essa senha não pode conter caracteres simples e também seriam caracteres sequenciais, por exemplo, ou em conjunto, né? Tudo 2, e alternando. Então vai ter que ser uma senha complexa. Nós, como colocamos lá, nós vamos colocar uma senha de no mínimo 8 caracteres, tá? 8 caracteres, o tamanho. O tipo de senha, nós vamos colocar aqui numérico, tá? Ele vai trabalhar com senha numérica, certo? O número de caracteres não numérico, né? Nós não vamos obrigar, não. Vamos deixar só mesmo números. O mínimo de tempo, né? Desculpa, o máximo de tempos em minutos antes dele solicitar a senha para desbloqueio. Então nós vamos colocar aqui 5 minutos, certo? A parte de expiração da senha. A expiração da senha, vamos colocar o padrão, que é de 90 dias, né? Após 3 meses, ele vai solicitar a troca da senha no aparelho para o desbloqueio, ok? E nós vamos aqui manter um histórico das últimas 5 senhas. Isso significa que as últimas 5 senhas que foram usadas para o desbloqueio, o usuário não vai poder repeti-la, ok? Na parte de criptografia, nós vamos verificar se o dispositivo está com a criptografia do Mac. Nós vamos aprender a fazer criptografia no Mac, aqui na parte de configuração. E na parte de segurança do dispositivo, nós vamos habilitar o Fire, certo? No sistema operacional. Nós vamos bloquear conexões de entrada no aparelho, solicitações de conexão. E na parte aqui do modo seguro, né, a gente vai fazer com que ele proíba aplicações de terceiros não confiáveis de fazer solicitação. E na parte aqui de proteção, né, de aplicação, o Gatekeeper é uma tecnologia lá da Apple que faz com que você limite a instalação das aplicações, ok? É como se fosse no Android, aquela questão de você
impedir que de fonte desconhecida, né? Quer dizer, só pode instalar aplicações dentro do Android se for da Store, né? Se o APK estiver lá avaliado e liberado para de uma forma segura. Aqui no Mac nós vamos fazer a mesma coisa, nós não vamos deixar que sejam aplicações da Apple Store, né? Da Mac Store, ok? Então, se não tiver na Mac Store, né? Se não tiver lá na Store, não vai funcionar a instalação, ok? Beleza. Vamos para o próximo. Aqui no próximo, uma vez que qualquer informação, né, qualquer item desse daqui apresenta falso, significa que ele vai ficar em não compliance caso o 0 seja mantido aqui. Então, uma vez que nós temos colocado aí um padrão de 2 dias. Então, registramos, vou dar um exemplo, né? Registramos hoje o Mac, ele não está criptografado. Então, ele vai receber um erro ali na parte de criptografia, dizendo que ele não está criptografado. Se nós deixarmos aqui como 0, significa que o Intune já marcaria ele como não compliance, ok? Mas nós vamos deixar aqui um 2. Significa que após 2 dias de registro, o Intune faz uma nova avaliação do compliance do dispositivo, e se esse dispositivo não resolver o problema do ambiente de criptografia, ele vai ficar como não compliance definitivo até que isso seja resolvido. Vamos avançar, não vamos atribuir scope tag agora, não vamos atribuir a um grupo agora também, e nós vamos então concluir a nossa política de conformidade. Certo? Então nós olhando aqui, dentro da parte de compliance, nós vamos ver que nós já temos aqui as políticas de compliance, todas elas voltadas aqui dentro do nosso ambiente. Então nós já temos para o Windows 10, uma personalizada, nós temos aqui uma padrão, acabamos de criar uma de Mac, que vai servir tanto para pessoal quanto corporativo. Fizemos uma separação aqui entre corporativo e pessoal para iOS, e também fizemos aqui uma corporativa e pessoal para Android. Então, a nossa próxima aula é onde nós vamos encerrar essa parte do módulo 3, que é a da parte da conformidade. Ok? Nós vamos falar sobre política de conformidade para o Android. E aí, finalizando a política de conformidade para o Android, nós fechamos o tema de conformidade dentro das plataformas. Lembrando, pessoal, que todas essas plataformas nós vamos fazer aqui o onboard, nós vamos aprender a fazer um onboard, aprender a configurar essas 5 plataformas que nós temos aqui, certo? E aí, você está gostando da aula? Escreve aí no comentário se você tem alguma dúvida. Caso você não esteja gostando, coloque também o que você não está gostando, para que eu possa melhorar e fazer com que você goste das nossas aulas. Que a ideia aqui é que você aprenda o Intune do básico ao avançado. Então, me ajude aí a compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal, escreva aqui nos comentários, e eu agradeço a você que já está fazendo a sua parte, que é compartilhar e comentar, certo? Então, eu agradeço mais uma vez e vejo vocês na próxima aula, política de conformidade para o ambiente Linux.